O assunto de hoje é doença de Peyronie ou tortuosidade peniana. Pelo menos 10% de toda a população masculina apresenta curvaturas penianas, sejam para cima, para baixo ou para os lados, em diferentes níveis de gravidade. Alguns pacientes têm tortuosidade leve e o único motivo são queixas estéticas, já outros têm problemas funcionais, ou seja, não conseguem ter uma relação sexual apropriada. Na consulta deve ser explicado a esse paciente que toda tortuosidade de pênis deve ser tratada somente se o paciente tiver ou dor na relação sexual, ele ou a esposa, ou dificuldade na penetração ou mesmo impossibilidade. Os pacientes que não têm um desses dois quesitos devem ser desencorajados a operar, uma vez que a cirurgia pode trazer mais problemas do que benefícios. A doença de Peyronie acontece basicamente por uma ruptura de um dos corpos cavernosos e posterior cicatrização. Essa cicatrização ocorre de um lado só do pênis, ocorre um encurtamento dessa região e esse lado encurtado fica menor do que o outro. Quando você tem num órgão como o pênis um lado menor do que o outro, ocorre a tortuosidade para aquele lado afetado. Após o trauma inicial, inicia-se o que chamamos de período inflamatório. Esse processo dura de 3 a 6 meses e basicamente é onde vai acontecer o entortamento do pênis, as dores, tanto em ereção quanto na flacidez e as dificuldades na penetração. Muitos pacientes chegam ao consultório nessa fase reclamando unicamente de dor peniana, sem falar nada de tortuosidade do pênis. Então, nesses primeiros 6 meses, o mais importante, o correto é aguardar. 1/3 dos pacientes vão ter permanência dessa tortuosidade, 1/3 melhorarão sozinho e o pênis volta a ficar reto e 1/3 vão piorar. O diagnóstico da doença de Peyronie é clínico. Basicamente, conversando com o paciente, ele vai contar uma história de dor em alguma relação sexual, uma relação mais intempestiva, numa posição que houve uma dobra do pênis, então o paciente fala de um estalo, ele fala de uma dor aguda. No exame físico, normalmente, nota-se um nódulo, é sentido um enduramento em determinada região do pênis e os exames de laboratório nunca mostram alguma alteração. Então, feito o diagnóstico, é decidido com o paciente se vai ser realizado o tratamento ou não. Então, basicamente, sugere-se tratamento nessas situações de dor ou dificuldade na penetração e o tratamento é sempre cirúrgico. A cirurgia mais comum para tratamento da doença de Peyronie é a Nesbitt, ou seja, uma cirurgia onde é feita a aplicatura ou dado pontos na área de maior curvatura. Então o que fazemos basicamente é tornar o lado longo mais curto, deixando o pênis reto. Bom, já deu para entender que se você vai diminuir o lado longo, esse paciente vai ter encurtamento do pênis, de 1 a 2 centímetros, dependendo muito do grau da tortuosidade. É uma cirurgia que demora cerca de 1 hora, sempre feita no centro cirúrgico e o paciente pode receber alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Aos pacientes que têm uma tortuosidade muito grave, como aquelas em 90 graus, ou ainda aos que têm disfunção erétil associada, recomenda-se a colocação da prótese peniana. Então, além da correção da tortuosidade, é colocada uma prótese peniana, o que vai fazer com que esse paciente volte à atividade sexual.